hoje um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes de acontecer essa parada, estávamos todos aqui em estado de êxtase, né? Em estado de catarse, babando aqui. Por que a gente estava babando? Por causa dessa imagem. Estamos vendo o Bruno Senna com o capacete do tio e simplesmente esse carro aí é o carro mais vencedor dos 70 anos da Fórmula 1. Foi o carro que mais venceu corridas numa só temporada. Na temporada de 88, das 16 provas, ele venceu 15. A bordo, Ayrton Senna e Alain Prost dividiam esse carro. É o McLaren MP4/4. Das especificações dele aí, Felipe Jafone. Esse carro era de 88, né? Eles tinham motor turbo. Nessa época era permitido, você podia ter tanto motor 1.5 turbo, como 6 cilindros, como 3.0 aspirado. Nesse caso aí, você vê que sempre precisava de ajuda para sair. Não é que pegou no tranco, tá? É porque a primeira é tão longa. E então era um carro extremamente leve, pesava 540 quilos contra os 743 de hoje. Então, só que mudou muito, né? A gente pega a parte de segurança, olha como o ombro dele chega a ficar para fora, né? E o pescoço lá em cima. E foi um espetáculo. Isso aconteceu agora há pouco, quando passou aqui, né, Serginho? A gente viu a arquibancada mas de pé gritando aqui. Parecia corrida. Legal. Parecia Exatamente. corrida. Eu poucas vezes vi uma imagem dessa. E só nos mostra isso, Felipe Jafone, amigos do Globoesporte.com, que a memória de Senna ainda está viva nos corações e nas mentes de todos aqueles que amam o automobilismo. E ter oportunidade de ouvir o ronco desse motor. Nós estivemos aqui na quinta e tivemos duas oportunidades. Vimos hoje e na quinta a gente já tinha visto o carro. Ele deu uma testada, porque o carro fica parado durante muito tempo, tem que botar para funcionar. Ele deu uma testada no carro e a gente pode notar um carro absolutamente liso, absolutamente limpo, uma asa dianteira gigante, sem aquelas aletas. Era uma configuração nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, bem diferente da atual configuração dos carros, né? Inclusive a distância entre eixos, a posição do piloto. O piloto ficava mais exposto, ele aparecia mais para o público, que hoje vê ele mais apertadinho ali, ainda mais com o halo que foi introduzido há 2 temporadas. Você tem noção do entre-eixo que você falou? Esse carro, quando a gente fala o entre-eixo, é o meio da roda dianteira até o meio da roda traseira. Esse carro era de 2,87 metros. Hoje em dia, para você ter uma noção, né, por segurança, tudo, o carro foi crescendo. A Mercedes, que é o entre-eixo mais longo, tem 3,69. Quer dizer, quase 1 metro mais comprido os carros de hoje. Por segurança, por toda eletrônica embarcada, hoje com baterias para recarregar. Apesar de que, em potência, esse carro chegou a ter 900 cavalos, né? Então, era numa época muito perigosa, que a gente tinha todos os acidentes. Então, constantemente mudava a parte técnica. Eles começaram, a época do turbo era liberado, depois eles colocaram uma pressão limite de turbo em 4 baras, depois diminuíram para 2,5, para tentar, né, deixar os carros mais seguros. Aí foram mudando os materiais, e porque os carros começaram a ficar muito rápido, né? Era um peso-potência muito grande. Você vê ele descendo ali exatamente pela reta oposta, indo em direção a hoje batizada curva Chicolândia, mas que durante tantos e tantos anos foi a curva do lago, a descida do lago, se dirigindo ali para o Laranjinha. E a gente começa a rememorar isso tudo, né? Com o Senna, que venceu não com esse carro aqui, venceu com o carro de 91. Esse carro foi vitorioso em Jacarepaguá. Exatamente, 90 que veio para cá. E aí também, para ter uma ideia de consumo de combustível, os carros atuais eles têm que andar eles têm 110 litros, né, disponíveis para fazer a corrida toda, e nessa época eles chegavam a usar, por regulamento, 195 litros teria que usar numa corrida. Depois esses motores 1.5 foi derrubado para 150 litros para dar um pouco mais de vantagem para o 6 cilindros, para o 3.0 aspirado. Então você vê que daí, né, como o consumo de combustível caiu também conforme a tecnologia foi entrando. Estamos vendo imagens do Bruno Senna, que com certeza deve ter ficado emocionadíssimo. Ele já tinha ficado na quinta, logo depois que ele deu umas 5 ou 6 voltas pela pista. Ele se disse muito, mas muito emocionado. Aliás, foi uma emoção coletiva, porque estavam também a Viviane, a irmã do Senna, o Leonardo, né? Família Senna presente aqui.
E um momento realmente, a cada vez que ele passava aqui pela reta, eu mais uma vez informo, são imagens recuperadas de há mais ou menos uns 20 minutos atrás, essas imagens que estamos mostrando aqui no Globoesporte.com. A cada momento que ele passava pela reta, pelos setores de arquibancada, ele era muito ovacionado, o tempo todo dando um tchauzinho. E obviamente a emoção toma conta, porque vem toda uma memória na nossa cabeça, uma história linda do automobilismo, um pedaço que falta nos nossos corações pela morte precoce do Ayrton Senna em 94. Muita gente pergunta o que o Senna estaria fazendo hoje. Seria um chefe de equipe? Seria um consultor? Seria um dono de equipe? São perguntas que a gente não pode responder, mas eu tenho quase que certeza absoluta, Felipe Jafone, que ele estaria envolvido no automobilismo, porque isso foi a sua vida durante a sua existência na Terra. Com certeza, de alguma coisa ele estaria fazendo. Às vezes eu também me pergunto, né, que posição que ele estaria, né? Com certeza estaria envolvido, sim. Estaria correndo na Stock. E lembrando que um pouco antes desses carros, era quando era limitado, não tinha pressão de turbo limitada ainda, eles chegaram a 1.400 cavalos, né? Em 86 ali, limitada a 12.000 RPMs, isso aconteceu no carro da Williams. E aí depois entraram com esse Westgate, que é um limitador de turbo, né? Da pressão de turbo para 4 bars, que foi justamente nesse carro. E depois pudesse ser feita uma equalização dos aspirados com os turbos. Exatamente, né? Eles queriam dar preferência para começar a entrar 2 tipos de motor, mas essa equalização, na verdade, sempre foi difícil, né? De conseguir fazer os 2 carros andarem juntos. A família Senna, exatamente, à direita tá a Viviane. A família Senna que estava aguardando ali a passagem do Bruno. O Bruno que teve uma carreira inicial muito apoiada pelo tio e depois abruptamente interrompida, acho que muito mais por uma força de vontade da família. Depois do trágico acidente de 94, ele retomou a carreira dele, chegou à Fórmula 1. Ele que teve uma passagem brilhante no kart, depois ele parou, depois voltou para o automobilismo inglês, correu pela Fórmula 3, correu na antiga GP2, depois foi para a Fórmula 1 e assim conseguiu ter uma carreira internacional, que ainda hoje é uma carreira de sucesso. O Bruno corre ainda as provas de endurance, as provas de resistência. Exatamente. Ele com acidente tudo, ele acabou começando mais tarde, né, no kart, não andou muito, mas fez uma carreira que muita gente duvidava até, né, porque como começou tarde tudo. E mais ainda o peso do sobrenome, exato, né? Você tem isso, você sofreu isso, você mas o meu de uma família tradicional do automobilismo. 1 milhão de vezes menor, né? Uma proporção sem dúvida, muito... mas uma família que tem o pedigree do automobilismo, que tem a expertise, e isso é sempre cobrado muito, né? Ainda mais uma herança do Senna, como os filhos do Nelson Piquet, como os netos do Emerson Fittipaldi são cobrados, né? É uma cobrança maior, talvez pelos títulos, talvez por toda essa pujança que eles tiveram na carreira. Lembrando que logo mais a partir de 2 da tarde na Globo, o Galvão Bueno vai assumir o microfone para narrar a 47ª edição do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. E você pode notar pelas imagens dos torcedores a felicidade, a galera gritando Senna, Senna. Obviamente, a cada passagem, nesse momento ele recebeu uma bandeirinha, acho que até estava dentro do carro com ele, já essa bandeirinha ele sacou num gesto imortalizado pelo tio, né? Acho que ele foi o primeiro, né, a fazer isso com uma bandeira de um país. Eu não lembro, aí o pessoal precisa me corrigir, mas eu não lembro de ter um outro piloto antes dele que pegou a bandeira do país, né? Então o Senna era um cara que tinha muito país mesmo e mostrava essa bandeira aí. Essa brasilidade ele fazia questão de demonstrar, né, Felipe? Esse amor que ele tinha pelo Brasil, ele fazia absoluta questão de demonstrar. Ele carregava a bandeira sempre. Algumas vezes ele desfraldou a bandeira, em outras ele teve que guardar quando não ganhou os grandes prêmios ou quando quebrou, mas ele sempre levava uma bandeirinha do Brasil. E a turma toda agitou junto com ele as bandeiras brasileiras. A empresa a cervejaria que faz aqui a promoção da Fórmula 1, que detém os direitos de ser a principal patrocinadora, deu aos espectadores aqui uma bandeirinha com a hashtag Obrigado Senna, e ela foi agitada
durante todas essas 6, 7 voltas que o Bruno deu pela pista. Foi realmente um momento muito importante, muito marcante, muito impactante e de um saudosismo muito grande. Talvez hoje os jovens não tenham... Olha só, a gente está vendo ali exatamente a emoção da família Senna. Talvez os jovens, está ali o Rodrigo França, que é o assessor de comunicação, a Viviane. Talvez hoje as pessoas mais jovens não tenham a dimensão. Talvez os pais contem, os avós contem, mas quem viveu essa época, quem viveu a era Piquet, Senna, Fittipaldi, que foi uma era de descoberta do brasileiro pelo automobilismo, né? O Brasil, então, até então, país do futebol. O Emerson ganhou 2 títulos, depois o Piquet ganhou 3, o Senna ganhou 3, fora os outros todos os pilotos que participaram desse circo da Fórmula 1, desde Chico Landi, que foi o grande pioneiro do Brasil na Fórmula 1, mas talvez as pessoas não tenham a dimensão exata, os mais jovens, eu digo, não tenham a dimensão exata do que foi o Ayrton Senna, do que significou o Ayrton Senna para nós brasileiros. Eu acho que o que chamava, né, atenção, que eu vivi isso mais de moleque, mas é que o país também era numa situação difícil, né? Uma inflação do cão, lembra? Era difícil você pegar, né, representar, tirar uma bandeira dessa num país que era difícil, né? Então isso, eu acho que por isso que ele também ficou com uma imagem muito forte, porque era o mais fácil ele falar, não, Brasil não, nunca fez nada por mim esse país, eu quero que se exploda tudo. E não, foi justamente ao contrário, né? E a partir de 86, daquele famoso e icônico pódio brasileiro, quando o Nelson Piquet venceu de Williams e ele chegou em segundo de Lotus, quando a bandeira brasileira foi levantada no pódio de Jacarepaguá, ali foi uma marca, né? Ali foi um divisor de águas, né? E o bandeirão, grande bandeirão, aberto ali, obrigado Senna. As arquibancadas ajudando ali o bandeirão. Aliás, são muitas as torcidas aqui, a Brazilian Brothers F1, a galera da Thais, a Girls Like Racing, as garotas que gostam de corridas, muitas e muitas bandeiras com mais de 30 metros, né, de área, foram abertas aqui em homenagem ao nosso inesquecível tricampeão mundial, Ayrton Senna. Essa é a torcida Thais que abriu ali a bandeira pro Ayrton Senna. E realmente fica aqui a nossa lembrança, a nossa saudade, principalmente, do nosso inesquecível tricampeão que tragicamente morreu em Imola no dia 1º de maio, dia do trabalhador, esse que trabalhava para burro, né? Esse que era um dos que mais trabalhavam, né? Quando todos iam embora da pista, ele queria se reunir com os engenheiros, conversar com os japoneses do motor Honda para saber o que podia melhorar, o que podia fazer. Um acertador de carros nato, né? Um cara que tinha um expertise fantástico, realmente.